meu povo do oitavo ano. Hoje nós vamos continuar falando sobre os monômios. Na semana passada, nós já começamos falando sobre a soma e subtração. Hoje nós vamos aí acrescentar a multiplicação e a divisão entre eles, só que eu vou estar fazendo aí uma recapitulação do que nós já vimos na semana anterior. Nós vamos começar vendo a definição de um monômio. O monômio nada mais é que a multiplicação de um número qualquer por uma letra. Toda vez que eu multiplico esses dois, eu formo um monômio. 3 vezes x é igual a 3x. 3x é o monômio. 4 vezes a é igual a 4a. 4a é o monômio. Então, todas as vezes que eu multiplico o coeficiente pela parte literal, eu formo aí um monômio. E quais são as partes desse monômio? As partes do monômio são os coeficientes e a parte literal. O coeficiente é aquele número que fica ali à esquerda das letras, na frente. E a parte literal, como o próprio nome já nos diz, são as letras juntamente com os seus expoentes. Então, quando eu tenho aí 4a ao cubo b, eu posso estar dizendo que o 4 é o coeficiente e a parte literal é o 4a ao cubo b. São as letras junto com o expoente. Ainda falando de partes do monômio, eu também tenho o grau. O que é o grau do monômio? O grau do monômio nada mais é que o expoente. Quando o meu monômio tem apenas uma letra, o grau do monômio vai ser o expoente daquela letra. Agora, quando o meu monômio tem de 2 letras para cima, eu vou precisar somar todos os expoentes dessas letras para poder dizer quem é o grau. Olha o nosso exemplo. 5x à quarta y. O meu monômio tem mais de uma letra. Então, eu vou somar os expoentes das 2 letras. 4, que é do x, mais 1, que é do y. 4 mais 1, 5. Então, o grau do meu monômio é o número 5. Acredito que deu para entender, né? Quando o monômio só tem uma letra, o grau é o expoente dessa letra. Quando o monômio tem mais de uma letra, eu saio somando todos os expoentes para poder dizer quem é o grau. Agora, nós vamos falar de semelhança. Quando eu digo que alguma coisa é semelhante a outra, eu estou dizendo que todas as características que eu encontro nesse meu primeiro algo aqui é igual às características desse meu segundo algo aqui. Por exemplo, as minhas mãos, eu posso estar dizendo que elas são semelhantes, porque as características que eu tenho na minha mão esquerda são as características que eu tenho na minha mão direita. Na verdade, quando eu olho aqui para as minhas mãos, eu percebo que elas não são semelhantes. Aqui eu tenho uma cicatriz e aqui eu não tenho. Deu para entender, né? Então, quando 2 monômios ou mais são semelhantes, eles têm as mesmas características. E quando eu falo dessas características, eu estou falando somente da parte literal. Ou seja, para um monômio ser semelhante ao outro, a parte literal de um precisa ser igualzinha à parte literal de outra. Por exemplo, 4xy e 78xy. Os coeficientes são diferentes, mas a parte literal, que são as letras, junto com os expoentes, são exatamente iguais, x e y. Então, eu posso estar dizendo aí que eles são semelhantes. Agora, o meu exemplo abaixo, que é 10a à quinta e 34a, esses aí já não são semelhantes. Por quê? Apesar de as letras serem iguais, os expoentes não são os mesmos. Então, eu posso estar dizendo que esses 2 monômios não são monômios semelhantes. Para ser semelhante, a parte literal de um precisa ser exatamente igual à parte literal de outro. E isso inclui letra e expoente. Quando eu descubro que os meus monômios são semelhantes, aí sim eu posso estar aplicando
a operação de subtração e adição. Agora, se eles não são semelhantes, a soma e a subtração não podem ser aplicadas. Olha o nosso exemplo. 12 negativo x à sexta mais 3x à sexta. Os coeficientes são diferentes, isso não importa. Mas as partes literais são semelhantes, são iguais. Então, eu posso sim fazer a subtração entre eles, porque nesse caso aí é subtração, já que os sinais são diferentes. 12 menos 3, 9, e eu dou o resultado, o sinal do maior número, menos 9. E a parte literal eu apenas repito ao resultado, ok? Eu não mexo em nada na parte literal, eu apenas repito. A única coisa que eu mexo quando eu faço soma e subtração de monômios semelhantes é nos coeficientes, que são os números juntamente com os seus sinais. Mas a parte literal eu apenas repito o resultado. Lembrando que só ocorre soma e subtração se houver semelhança entre esses monômios. Agora, finalmente, nós chegamos à multiplicação de monômios. Aqui na multiplicação, as coisas são mais livres. Eu posso misturar monômios se eles não forem semelhantes, não tem problema. Semelhança só é necessário na subtração e na soma, mas na multiplicação e na divisão eu posso misturar, mesmo eles não sendo semelhantes. Como é que eu aplico a multiplicação? Eu multiplico os coeficientes, que são os números, e na parte literal eu vou precisar lembrar daquelas regrinhas da potência de mesma base. Lembra? Potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Lembra disso? Exatamente disso que eu vou precisar aqui. Na multiplicação, eu vou multiplicar os expoentes e nas letras iguais, eu vou repetir e somar os expoentes quando for possível. Se não houver letras iguais, eu apenas repito a letra ao resultado. Vamos ver os exemplos aí. Olha aí. 4x à quarta y vezes 5 negativo y. Eu começo multiplicando os coeficientes, que são os números. 4 vezes 5, 20, mais e menos, menos 20. Ok. Agora eu vou para a letra. X à quarta y vezes o y, que era lá do 5 negativo. As letras iguais, o que eu vou fazer? Repetir e somar os expoentes. As que não são iguais, eu apenas vou repetindo até chegar no resultado. Então, x à quarta só tem ele, de x. Então, eu repito. E o y, eu tenho dois y aí, né? Um y se multiplicando por um outro y. Então, eu vou repetir o y e vou somar os seus expoentes. 1 mais 1, 2. E o x à quarta, que só tinha ele de x, eu repito ao meu resultado. Então, vai ficar x à quarta, y ao quadrado. Depois que eu operar o coeficiente e a parte literal, eu junto tudo em um monômio só. Menos 20, x à quarta, y ao quadrado. Deu para entender? Vou repetir. Multiplica os números, depois aplica a regra da potência de mesma base na multiplicação. Repete a base e soma os expoentes, quando as letras são iguais, quando eu tenho mais de uma letra se multiplicando e elas são iguais. As letras que não têm letras semelhantes, eu apenas vou repetindo essa letra até chegar no resultado. Foi o que eu fiz com o x à quarta. Eu repeti ele até colocar no resultado. E o y aí, que aparece se multiplicando por ele mesmo duas vezes, eu repeti e somei os expoentes. Depois juntei tudo e formei o meu monômio da minha resposta. Beleza? Agora nós vamos para a divisão. A divisão é quase a mesma coisa, só que em vez de multiplicar, nós vamos dividir e em vez de somar os expoentes, nós vamos subtrair. Não é essa a regra da divisão
de potência de mesma base, repete a base, diminui o expoente. É isso que eu vou fazer. E com os coeficientes eu vou dividir. Vamos ver o exemplo. 10by à nona dividido por 2uy à sexta. Eu percebo aí que eu tenho duas letras diferentes, o B e o U. Então, como elas não são iguais, eu vou só repetindo elas até chegar no meu resultado final, sem mexer em nada. A única letra que eu vou mexer é o Y, porque nos dois monômios eu tenho Y, certo? Então, eu começo fazendo a divisão entre os coeficientes. 10 dividido por 2, 5. Aí eu vou para as letras. By à nona dividido por uy à sexta. O B e o U eu repito e vou fazendo a operação apenas no Y. Repito o Y e diminuo os expoentes. 9 menos 6, 3. E o B, U, eu vou repetindo até o final, ó. Aí eu fiquei com a parte literal. BU, Y, a terceira. Depois eu junto tudo e formo um monômio só. Pronto, cheguei ao final. Nós também chegamos ao final do nosso vídeo, finalmente. Eu acredito que algumas dúvidas foram tiradas e espero que você tenha entendido o nosso conteúdo. É um conteúdo muito legal que, se você colocar em prática, você com certeza vai conseguir fazer essas atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijão no coração de todos. Até o próximo vídeo.